2020 não cansa de nos surpreender. Primeiro foi um vírus que já matou mais de 1,5 milhão de pessoas ao redor do mundo e paralisou as atividades econômicas, levando ao desemprego sem precedentes. Agora, pela primeira vez nas eleições Yankees, o perdedor se recusa a perder. Um mês após a vitória de Biden, Donald Trump fez comício no estado da Geórgia, onde existe o segundo turno para o Senado, no auge da terceira onda de Covid. Só naquele dia, 2.500 pessoas morreram nos Estados Unidos. Mas na aglomeração promovida pelo presidente, raras eram as pessoas de máscara. Expor tantas pessoas ao risco de contágio de uma doença fatal só tinha uma intenção: dizer que a eleição foi roubada, mesmo que nenhuma ação na justiça tenha prosperado. A vitória do candidato democrata foi declarada 4 dias após a eleição. A apuração demora por lá porque os votos são de papel e precisam ser contados um a um com a presença de observadores de ambos os partidos. Também é possível votar pelo correio e, por causa da pandemia, quem entende os riscos da Covid-19 votou com antecedência. O voto nos Estados Unidos não é obrigatório, por isso rolou uma intensa campanha para o povo ir votar este ano e mudar a política negacionista de Trump, principalmente após os protestos do Black Lives Matter. Resultado: os Estados Unidos tiveram uma votação recorde, com vitória de Biden tanto no colégio eleitoral quanto no voto popular, com uma diferença de 6 milhões de votos, inclusive em estados republicanos. Biden teve, inclusive, mais votos que Obama, não porque fosse mais popular, mas porque Trump traiu parte do seu eleitorado mais fiel, os idosos. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. Exatamente como fez o seu pupilo na América do Sul. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha. Depois de passar dias jogando golfe, matutando uma estratégia para sair por cima, Trump aparece em público para reafirmar: sim, a eleição foi roubada. E eu que ganhei. Prevendo que os eleitores de Biden votariam pelo correio, já estava circulando vídeos nas redes trumpistas alegando que usaram o nome de mortos para votar pelo correio e que votos foram jogados no lixo. A tramóia para iludir os trumpistas era evidente, mas o estrago na mente deles já estava feito. 81% dos eleitores de Trump juram que ele ganhou. Eles não votam mais no Partido Republicano, e sim num líder supremo, como na Coreia do Norte. A fala de Trump, sem conexão alguma com a realidade, provocou o impensável: a interrupção da transmissão ao vivo em todas as redes de TV. False accusations, baseless claims, and that's not being partisan, that's just stating the fact. He has basically stated that he has claimed that he has won. And we have to interrupt here because the president has made a number of false statements, including the notion that there has been fraudulent voting. There has been no evidence of that allegation. A mesma tática Bolsonaro usou para contestar a própria vitória em 2018, porque no Zap Zap bolsonarista ele afirmava que era tão popular que ganharia em primeiro turno com larga diferença de votos. Tudo para confundir a opinião pública e deslegitimar as instituições democráticas, como as eleições e a urna eletrônica, como alertou o cientista político Steven Levinsky no livro Como as Democracias Morrem. Quando a extrema-direita está no poder, perder não é uma opção. Como o bolsonarismo é uma cópia do trumpismo, era necessário que o público brasileiro também comprasse a trama rocambolesca de fraude nas eleições gringas, adaptada à nossa realidade. Neste vídeo que rola no grupo da família, o advogado de Trump sua em bicas para tentar justificar a fraude, mas como a maioria dos brasileiros não entende inglês, o espertinho em frente à TV botou a culpa, claro, na Venezuela. Estados Unidos acabou de anunciar
que as máquinas usadas em 30 estados são da Venezuela e os votos estavam sendo manipulados e contados na Venezuela e mudados pelo Maduro e pelo Partido Comunista da China. E se aproveitando do desconhecimento dos eleitores de Bolsonaro sobre a aparência de Biden, usaram até um vídeo dos anos 80 como prova inequívoca da fraude eleitoral em 2020. E eu me peguei pensando, e que outras semelhanças unem criador e criatura? Ambos foram eleitos graças à máquina de notícias falsas inventada por Steve Bannon, da Cambridge Analytica, uma empresa de marketing político que comprou nossas curtidas no Facebook para elaborar mentiras de acordo com nosso perfil. Nos Estados Unidos, a empresa associava Hillary Clinton ao satanismo. No Brasil, disseminou a ideia de que governos progressistas incentivam crianças a transar na escola e, para assustar o público evangélico, criaram uma mamadeira com formato de pênis, que seria distribuído nas creches caso Bolsonaro não vencesse. Antes mesmo de tomar posse, a extrema-direita brasileira tratou de fazer da mentira o novo normal. Em entrevista à Fox News, Eduardo Bolsonaro disse que o pai salvou o Brasil do socialismo, como se aqui nunca tivesse existido Collor, Sarney e FHC. Your father is being called the Trump of Brazil. Because Brazil is changing from the huge socialism to a much more liberal economy. The first step to rescue our credibility and to send a message, a clear message that we are not going to be a socialist country anymore. O eleitorado indefeso não sabia, mas estava sendo exposto à tática de propaganda chamada Firehosing. E a base dessa nova técnica não era muito convencional. Ela consistia basicamente em um fluxo de mentiras constante, emitidos por diferentes canais de comunicação com o intuito de gerar confusão e afirmar crenças políticas. Em português, o termo significa algo como mangueira de falsidades. A expressão foi uma metáfora utilizada para explicar o conceito, um fluxo constante de mensagens que impossibilita a defesa de outra perspectiva, a fim de afirmar posições políticas específicas. De acordo com os pesquisadores, essa técnica tem como característica o alto volume de conteúdo e a produção rápida, contínua e repetitiva. Mas além disso, o firehosing também não tem comprometimento com a realidade e não precisa ter consistência no que se diz entre um discurso e outro. Trump e Bolsonaro fizeram pouco caso da pandemia. Para o americano, era uma gripe comum que passaria como que por encanto em abril. The Democrats are politicizing the coronavirus. And this is their new hoax. We're in great shape compared to other places. Relax. We're doing great. This is not a country that was built for this. It was not built to be shut down. America will again and soon be open for business. The disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that? Injection inside or almost a cleaning. One day it's like a miracle, it will disappear. We will be suspending. Depois voltou atrás e impôs lockdown em março. E pressionado por seus patrocinadores, liberou geral no verão, dando origem a uma segunda onda de Covid. Por aqui, Bolsonaro demitiu 2 ministros da Saúde, um por seguir as orientações da OMS e o segundo por não concordar em impor remédios sem eficácia no tratamento. Nem o general Pazuello escapou de sua cruzada para estragar o combate ao vírus. Depois de acertada a compra de vacinas com o governo de São Paulo, o presidente obrigou o ministro a desfazer o negócio, apelando para a teoria da conspiração do vírus chinês, tudo por causa de sua briga com Dória. Como se não bastasse, para que não se soubesse o tamanho real da catástrofe sanitária brasileira, que já matou 180 mil pessoas, o governo federal deixou quase 7 milhões de testes mofando num depósito para perder a validade. E cortou a verba para atender as comunidades indígenas, que têm a imunidade mais vulnerável. Para agradar ao seu eleitorado, fez o Brasil passar vergonha no exterior ao acusar os indígenas de serem responsáveis pelos incêndios no Pantanal, numa live do G20. Somos vítimas de uma das mais brutais campanhas de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. A Amazônia brasileira é sabidamente riquíssima. Isso explica o apoio de instituições internacionais a essa campanha escorada em interesses escusos, aproveitadoras e patrióticas,
Nossa floresta é úmida e não permite a propagação do fogo em seu interior. Os incêndios acontecem praticamente nos mesmos lugares, no entorno leste da floresta, onde o caboclo e o índio queimam seus roçados em busca de sua sobrevivência, em áreas já desmatadas. Quem estava incomodado com o empoderamento feminino, a promoção de negros e indígenas nas universidades federais e a aceitação da diversidade sexual, viu nas candidaturas de Trump e Bolsonaro uma forma de voltar aos tempos em que podia ser preconceituoso sem ser recriminado. Mas para que isso não ficasse tão evidente, as campanhas da extrema-direita exaltam a pátria, a família tradicional e a propriedade, assim como a ditadura militar fez nos anos 60. Quem não rezar pela mesma cartilha, vira comunista. Nos Estados Unidos, onde as armas são vendidas em supermercados, grupos supremacistas brancos, armados até os dentes, saíram às ruas em apoio a Trump, em desagravo às pessoas que protestavam contra a morte de negros pela polícia. Um adolescente de 17 anos matou 2 manifestantes e recebeu um afago dos agentes de segurança presentes. Aqui, a exaltação à violência fica patente na adoração do clã Bolsonaro pelo armamento pesado e a fixação de seu pai pelo agente Ustra, notório torturador dos anos de chumbo. Para cooptar os jovens que adoram games violentos, foi criado em 2018 um jogo em que Bolsonaro é um vigador que mata feministas sem terra e opositores políticos. Em troca do apoio dos gamers, ele prometeu baixar o imposto do brinquedo, que vicia e aliena, ao mesmo tempo em que pretende aumentar o imposto dos livros, que promove a reflexão e liberta a mente da manipulação. Grupos neofascistas ameaçaram o Supremo Tribunal Federal, promoveram um atentado no Rio de Janeiro, além de ameaçar de morte vereadoras negras em Joinville, Curitiba e Bauru, interior de São Paulo. Um prefeito indígena da cidade de Pesqueira, em Pernambuco, teve a vitória questionada na justiça pela prefeita que perdeu a reeleição. Contrariando a retórica conservadora, o mundo não para de girar e ser cada vez mais inclusivo. Pela primeira vez, 8 municípios terão prefeitos indígenas e 20 mulheres transexuais foram eleitas vereadores pelo Brasil. Logo que assumiu o governo em 2016, Trump expulsou veículos de imprensa das coletivas e injetou uma grana pesada na Fox News para dar aval às suas falácias e enfraquecer a liberdade de imprensa, um dos pilares da democracia, que tem por missão fiscalizar os recursos públicos. Mas agora que perdeu a reeleição, ficou difícil para a Fox sustentar suas paranoias. Por isso, em alguns programas, os comentaristas fanáticos continuam mantendo a torcida irada, enquanto em outros, eles começam a preparar o terreno para o público aceitar a realidade. That is, of course, President Trump claiming massive voter fraud this morning. His words, they stuffed the ballot box. It was a, quote, fake election. All this despite the fact that his campaign has failed to prove any of this in court. In fact, your government, election officials, experts, and others, many of them Republican, say that the president's claims are false. It seems that we have a president who he can't wrap his brain. He can't process the fact that someone who he thinks is so inferior to him won the election. Maybe. No Brasil, Record e SBT fazem este papel. Sempre que rola um escândalo no governo, os telejornais são obrigados a desviar o foco com matérias positivas sobre o presidente, além de fazer propagandas de remédios sem comprovação científica para desovar o estoque comprado nos Estados Unidos, onde a droga nem foi usada. No dia da fatídica reunião ministerial, recheada de palavrões, Silvio Santos simplesmente cancelou a edição da noite do telejornal para não ter que noticiar o destempero de seu chefe e as falcatruas de Salles, Guedes, Weintraub e Damares. Falta de transparência é outra marca do autocrata. Bolsonaro nem faz coletivas, apenas lives no Facebook, para dar a impressão que fala diretamente ao povo. Assim, ele não pode ser questionado e reforça a imagem junto ao eleitorado cativo, que praticamente deixou de ter acesso à realidade.
Para os demais 70% da população brasileira, ele reserva um cercadinho do lado de fora do palácio para falar grosso com os repórteres, como se não fosse um servidor público que precisa prestar conta de seus atos, mas um rei cercado de bajuladores. Cenário perfeito para a corrupção deitar e rolar, como o uso imoral do cartão de crédito corporativo. No hemisfério norte, o bobo da corte já caiu em desgraça. E por aqui? Até quando vamos assistir um sádico transformar nosso país num hospício?